Olá, boa noite. Boa noite. Tribunal de Justiça suspende os efeitos da lei que fixou em 6 horas a carga horária dos servidores públicos municipais de Patos de Minas. Ex-prefeito Júlio Elias, preso em Tocantins, é transferido para Patrocínio. Ministério Público acompanha polêmica em torno das obras da Lagoa Grande. A população está preocupada com a conclusão de apenas parte do serviço de revitalização da Lagoa Grande. A gente quer um serviço completo, já que pegou para arrumar, o negócio de ficar pela metade não adianta, tem que fazer tudo. Codema analisa terreno onde poderá ser instalado novo aterro sanitário de Patos de Minas. Homem de 44 anos é morto a tiros no Jardim Esperança. Família procura empresário de São Gotardo, desaparecido desde segunda-feira. As profissões do futuro. Mercado abre novas perspectivas para os jovens. O NTV News desta quarta-feira traz ainda. Patos de Minas ganha unidade da Uaitec, que oferece capacitação presencial e à distância. Calor eleva a venda de aparelhos de ar-condicionado, mas é preciso ficar atento à limpeza do equipamento. Custo da produção de soja este ano deve ser recorde. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Continue conosco. Patos de Minas ganhou uma unidade da Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais. A inauguração aconteceu na noite desta terça-feira. A Uaitec vai oferecer cursos presenciais e online. A rede Uaitec é um programa do governo de Minas coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em parceria com a Prefeitura Municipal. No estado, já são 122 unidades instaladas e outras 30 ainda serão instaladas no ano que vem. Ainda identificamos muitos municípios com a dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. Então o Uaitec vem também para solucionar esse tipo de problema. Mas além disso, o Uaitec ele vem para capacitar tecnologicamente o cidadão. Porque nos tempos anteriores, apenas o acesso ao computador era uma solução dos problemas, né? Há 10, 15 anos atrás, você ter acesso à internet, ao computador, era uma revolução. Nos tempos de hoje, não. Então, o Uaitec ele vem para trazer a tecnologia para dentro do programa, para que essas pessoas possam se capacitar tecnologicamente. O polo irá oferecer de forma gratuita qualificação profissional por meio de implantação de uma rede de polos de educação à distância, com o objetivo de ampliar, democratizar e interiorizar o acesso a conteúdos pedagógicos que sirvam para a qualificação e requalificação da mão de obra para a formação profissional. Nosso maior objetivo é esse, é capacitar a população para que tenha um melhor desempenho e encontre melhores oportunidades no mercado de trabalho. O Polo Uaitec, inaugurado em Patos de Minas, complementará os cursos de curta duração, online e à distância, que eram oferecidos pelo Centro Vocacional Tecnológico, o CVT, disponibilizando cursos de graduação, pós-graduação, mestrados, tecnólogos e idiomas. Além de todos os cursos presenciais, mais 71 cursos online também serão oferecidos. Os interessados a partir de 13 anos, nós temos o curso de inglês, que ele pode participar. São 71 cursos no site da Uaitec, de curso de formação profissional, entre outras áreas. E nos cursos de graduação, a própria universidade manda os tutores. O Polo Uaitec irá funcionar na Rua Canadá, no bairro Boa Vista, e conta com 2 salas de educação à distância conectadas através de sistema de videoconferência, lousa interativa digital, salas de informática e laboratórios virtuais. Para participar, o aluno pode fazer a inscrição pelo site www.uaitec.mg.gov.br, onde também terá todas as informações sobre os cursos que são oferecidos gratuitamente. Esses cursos serão ofertados a partir do processo seletivo. Eles vão fazer o curso de inglês, francês, espanhol e português. Aí as pessoas entram no site da uaitec.mg.gov.br, fazem a inscrição. Elas vão fazer o cadastro para aquele curso que ela mais se interessar. E a partir daí nós fazemos a seleção e convidamos os candidatos.
Os interessados em se inscrever no concurso para soldados da Polícia Militar de Minas Gerais ganharam mais tempo para se inscrever. Serão 1.590 vagas, sendo 1.431 para homens e 159 para mulheres, para novos policiais atuarem em diversas regiões do estado, inclusive Patos de Minas. Este é o primeiro concurso a exigir ensino superior dos candidatos. As inscrições poderão ser feitas pelo site pmmg.mg.gov.br/CRS. O valor da taxa de inscrição é de R$ 122,95. Até o momento, 6.121 pessoas se inscreveram. Cláudio Antônio Pacheco não é mais o secretário municipal de Desenvolvimento Social de Patos de Minas. Segundo informações da assessoria de comunicação da prefeitura, ele deixou o cargo alegando motivos particulares. A atual diretora de Proteção Social Básica, Rosiane Santos Neves, foi nomeada interinamente para assumir a pasta. A FIENG Regional Alto Paranaíba trouxe para Patos de Minas o projeto Arte em Cena SESI, que traz 2 apresentações artísticas no Teatro Municipal. Ontem teve a apresentação do monólogo A Hora do Brasil, uma chanchada nacional, e hoje tem dança. A entrada é gratuita. De criança eu me borrava toda. No palco, a história do país contada de maneira irreverente. O monólogo A Hora do Brasil, uma chanchada nacional, fala da nossa história, desde o descobrimento até os dias atuais. Foram 6 personagens típicos que traçam um novo olhar da história. Os personagens são um resumo do Brasil, né? É o europeu, junto com o índio, junto com a religião que vem com o padre, junto com o escravo e junto com a mulher. É o resumo do povo brasileiro, que é índio, negro, europeu e a mulher. Então, eles são um resumo, os arquétipos que resumem nosso povo. E aí, eles são totalmente misturados, né? E fazer a peça foi, na verdade, uma outra versão da história oficial que a gente vê nos livros de história. Os livros de história nos dá a versão do europeu sobre a história. E eu dou a versão do povo sobre a história. Então, eu fiz a peça justamente para... Eu gosto de história, falei, vamos dar essa versão aí pra galera, além de ser divertido. O projeto Arte em Cena tem como objetivo diversificar e ampliar o alcance da cultura nos principais polos industriais do estado. Ao pensar nesse projeto, nossa intenção é dinamizar e potencializar o acesso à cultura dos principais polos industriais do estado. Descentralizar, né, a cultura é sempre importante, que fica sempre ali nos centros, e aí levar diversão com conteúdo para o interior é sempre uma iniciativa genial. As apresentações são uma iniciativa do SESI FIENG e percorrerá até o final do ano 10 cidades mineiras. Patos de Minas foi a 2ª cidade a receber o projeto. A FIENG trabalha juntamente com o SESI, com o SENAI também, e agora com o SESI Minas nós estamos trazendo este evento para a cidade, que é uma parceria do SESI com o governo do estado através da Lei de Incentivo à Cultura, trazendo esse evento aí para ser uma atração a mais para os industriários, familiares, para trazer mais lazer e cultura também para os industriários. Nesta quarta-feira será a vez da apresentação de dança do grupo Primeiro Ato, com o espetáculo Pequenos Atos de Rua, inspirado em contos e no realismo fantástico. Que vai trabalhar cenas do cotidiano, da vida cotidiana, né, de um viés mais poético, mais lúdico. E os ingressos estão disponíveis na FIENG regional. Aqueles que tiverem interesse, nós ainda temos ingressos para essa entrada. Lembrando que a entrada é limitada pela capacidade do teatro, então apesar de ser um evento gratuito, é limitado, né? Então, aquele que chega primeiro vai garantir a sua entrada aí nesse espetáculo. O governador de Minas Gerais em exercício, Antônio Andrade, participou nesta quarta-feira da solenidade de entrega de 832 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em João Molevade, Vale do Aço. Em seu pronunciamento, o governador em exercício afirmou que se sentia feliz em participar da realização do sonho da casa própria de centenas de famílias e enviou os cumprimentos do governador Fernando Pimentel, que está participando da Semana de Minas Gerais em Milão, na Itália. No próximo bloco do NTV News. Homem de 44 anos é morto a tiros no bairro Jardim Esperança. Família procura empresário de São Gotardo que está desaparecido desde segunda-feira. Codema analisa terreno onde poderá ser instalado o novo aterro sanitário de Patos de Minas.
Um homem de 44 anos foi morto na noite dessa terça-feira em Patos de Minas. O crime aconteceu na rua Sapucaias, no bairro Jardim Esperança. Pedro da Rocha Martins foi morto na rua das Sapucaias. Segundo a Polícia Militar, ele estava chegando à sua residência quando foi surpreendido por um atirador que efetuou diversos disparos em sua direção. Destes, pelo menos 5 o atingiram. O autor fugiu sem deixar muitas pistas. Não se sabe o que teria motivado o crime. A vítima estava chegando em sua residência quando foi surpreendida por um indivíduo que efetuou os disparos em sua direção, vindo a ser atingido em torno de 4 ou 5 disparos, a confirmar pela perícia. Segundo informações populares, apenas um indivíduo passou de bicicleta utilizando uma roupa escura. É a única suspeita até o presente momento. De acordo com os policiais, Pedro já possuía outras passagens. Em 2012, ele havia sido conduzido para a delegacia por tentar vender a própria filha. Ele tem algumas passagens por agressão, ameaça, contudo não tem passagens por uso nem tráfico de drogas. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para analisar o crime e buscar pistas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que continua as buscas pelo autor. A Polícia Militar está em rastreamento, as guarnições estão todas realizando buscas no local e o corpo liberado para a perícia, as demais procuras. A família de um empresário da cidade de São Gotardo está em busca de informações sobre o seu paradeiro. Ele foi visto pela última vez na segunda-feira, 12 de outubro. O Arley de Alvarenga Ferreira saiu de casa por volta das 9 horas da manhã da última segunda-feira. Ele estava em um veículo Renault Sandero prata, placas PUO 0331 de Perdizes. O Arley é empresário em São Gotardo, proprietário do restaurante Cabanas. Quem tiver informações pode entrar em contato com a família pelos números 34 9161 3583 ou 8818 0092, ou ainda com a Polícia Militar. Termina nesta sexta-feira, 16 de outubro, o cadastramento para o mutirão Direito a Ter Pai. A ação é promovida pela Defensoria Pública de Minas Gerais e tem o objetivo de garantir à criança, ao adolescente e, eventualmente, ao adulto o direito a ter o nome do pai em seu registro de nascimento. O mutirão será realizado no dia 29 de outubro, simultaneamente na capital e em mais 34 municípios do interior do estado, inclusive em Patos de Minas. Serão realizados gratuitamente exames de DNA com coleta feita por profissionais de saúde e reconhecimento extrajudicial de paternidade, com lavratura de certidão de nascimento imediata. Para isso, serão instalados no local laboratórios e cartório de registro. Os interessados devem procurar a sede da Defensoria, que fica na Rua Olegário Maciel, número 203, no centro da cidade. O aterro sanitário de Patos de Minas já está atingindo a capacidade máxima. Um novo local deve ser preparado para o depósito do lixo. Hoje pela manhã, representantes do CODEMA visitaram um terreno para analisar a viabilidade da sua utilização para esse fim. Patos de Minas produz atualmente cerca de 100 toneladas de lixo por dia. Todo esse material é encaminhado para o aterro sanitário municipal, que está funcionando na cidade desde o ano de 2003. Entretanto, o local está com dias contados, pois a capacidade máxima de material depositado já está chegando ao limite. O aterro sanitário é o local apropriado para receber os resíduos domésticos do município, onde se faz a coleta diariamente e vai depositar para que não haja lixões no município, em local nenhum, nem na periferia da cidade, nem na zona rural. Diariamente, Patos gera mais ou menos 110 toneladas dia, e hoje um grande avanço de Patos na região é ter esse aterro sanitário, que foi licenciado em 2009 e tem aí a vida útil aí até mais aqui uns 5 anos, até 2022 essa previsão. Mas com
atenção especial a essa área de geração de resíduos. A Prefeitura de Patos de Minas, né, está preocupada aí e analisando outras áreas para se construir e formar outros aterros. Tanto o próximo futuro aterro sanitário também é um futuro aterro, quem sabe, um aterro industrial. Está precisando muito em Patos de Minas. Diante deste problema, representantes de órgãos ambientais se reuniram na manhã desta quarta-feira para analisarem um terreno localizado próximo a Patos de Minas, que poderá ser utilizado para a construção do novo aterro sanitário. O proprietário daqui procurou o município, tentando fazer uma permuta dessa área com áreas dentro do município, trocando a troco de lotes, né? Na minha avaliação já primária aqui, eu vejo que não é uma área muito apropriada. Por quê? Nós temos, para dar continuidade no aterro que já está licenciado, que o processo é muito longo de licenciamento, que a gente possa arrumar uma área anexa ao lixão que já está licenciado. Ou seja, a gente vai usar toda a estrutura que já está instalada lá. Balança, a questão da captação dos gases, dos chorumes, que está tudo pronto, porque isso leva a um processo. Se a gente iniciar hoje, daqui 5 anos a gente tem condição de começar a operacionalizar isso aqui. E de lá é um período mais curto, porque já é a sequência de um trabalho que já está sendo executado pelo município. Agora, os ambientalistas irão elaborar um documento contendo os estudos sobre o terreno e analisar todos os aspectos necessários. O Conselho de Meio Ambiente está analisando na área ambiental, porque todo aterro tem que ter 20% de reserva legal e também uma área de APP. Aqui nós estamos vendo que tem condição de sim fazer isso tecnicamente. Agora nós vamos analisar em termos de processo de que a distância do aeroporto, as condicionantes que todo aterro tem que ter. Então, agora tem que ser analisado tecnicamente. Ambientalmente, já está praticamente corroborado aí pelo CODEMA. Agora, tecnicamente, nós temos que analisar se tem na circunferência, tem povoados, se tem algumas questões de rede elétrica e também a questão do aeroporto. Mas antes de construir ambientes adequados para a destinação do lixo, é necessário construir um espírito de conscientização. Durante a gravação desta reportagem, nossa equipe flagrou um local no meio da estrada que está sendo utilizado como depósito de materiais. O fato chamou a atenção dos ambientalistas. A gente sempre diz que a cidade limpa não é aquela que o poder público manda lavar e limpar todo dia. É aquela que o cidadão tem consciência e ajuda na preservação e na limpeza do município. Nós estamos aqui nesse lixo aqui, nessa encruzilhada aqui indo para Córrego Rico, a 500 metros do aterro sanitário. Isso aqui são lixos vindos de propriedades rurais. Está tão próximo, o cidadão deveria colaborar e levar para lá. Por isso a necessidade de criar um novo aterro e uma nova consciência no povo da região. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liminar suspendendo os efeitos da Lei 513 de 2015, que fixou em 6 horas a carga horária dos servidores públicos municipais. A administração municipal ajuizou a ação no dia 1º de outubro, após promulgação pela Câmara Municipal. Dessa forma, assim que for publicado o acórdão, a jornada de trabalho voltará a ser de 8 horas em todos os órgãos, com exceção dos funcionários que cumprem horário diferenciado. A seguir, Calor eleva a venda de aparelhos de ar-condicionado em 40%. Mas é preciso ficar atento à limpeza dos equipamentos. Você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira. Custo da produção de soja este ano deve ser recorde. As vendas do varejo brasileiro recuaram pelo 7º mês seguido. Em agosto, na comparação com julho, a baixa foi de 0,9%, segundo informações do IBGE nesta quarta-feira. Para o mês de agosto, a queda é a maior desde 2000, quando encolheu 1%. O IMA aumentou neste ano em 11% a área fiscalizada durante o período do vazio sanitário da soja, realizado de 1º de julho a 30 de setembro. 55 propriedades que apresentaram algum tipo de inconformidade com plantas vivas nas lavouras foram notificadas. Os produtores tiveram 10 dias para corrigir a situação e, ao final, somente 6 não regularizaram a plantação, o que levará a processo administrativo com
possibilidade de multa que poderá chegar a mais de R$ 4.000. O vazio sanitário consiste no período de 3 meses, durante o qual fica proibido o plantio de soja em todo o estado, exceto para situações previstas na legislação e desde que autorizadas pelo IMA. O objetivo é prevenir e combater a ferrugem asiática da soja. E os produtores de soja estão preocupados. O custo da produção é recorde e o resultado desta safra ainda vai depender das condições climáticas. A soja é o principal produto cultivado no Brasil. O país é o maior exportador do grão no mundo, mas os produtores enfrentam muitas dificuldades durante a safra. Alguns produtores de soja de Lagamar já estão se preparando para uma colheita bem diferente. Algumas questões climáticas e econômicas já começaram a afetar a produção. Nós já estamos vindo de um ano onde a produtividade foi baixa devido à estação chuvosa ter sido limitada por alguns períodos de veranico. Então o produtor já está um pouco debilitado, o produtor já vem sofrendo com o clima, com vários fatores adversos. E agora nós vamos plantar uma safra que está sendo a safra mais cara da história. Nós estamos aí com aumento no custo do óleo diesel, aumento no adubo que chega a 70%. Então nós estamos plantando uma safra incerta, uma safra cara, onde nós estamos tendo pouco acesso a recurso. Por outro lado, a comercialização é garantida. A gente sempre fala, hoje soja é uma commodity que a logística dela é um negócio muito fácil, né? Hoje você comercializa a soja até mesmo antes de você plantar ela, né? Onde a gente está pelo menos assegurando os nossos custos de produção. Este produtor está no ramo há 16 anos e aguarda a chuva para começar a plantar. Cuidando de 300 hectares, ele consegue colher 900 mil quilos da semente. A lavoura requer muitos cuidados e o produtor prevê um custo de R$ 2.700 em cada hectare. Com a dificuldade que o produtor está de ascensão ao crédito e com a dificuldade dos insumos, com o preço que foram os insumos, a gente acredita que a maior parte do produtor rural hoje, ele vai fazer uma safra com mais cautela, ele vai fazer uma safra com menos investimento, ele vai fazer uma adubação mais de subsistência da cultura. Então, com certeza, nós vamos ter aí uma safra mais cara e com menos investimento. A inflação registrada nos últimos meses elevou o preço da soja e a saca de 60 quilos chegou a R$ 75. Esta máquina, chamada roçadeira, prepara o campo para facilitar o plantio, que deverá começar no final deste mês. A soja é matéria-prima para diversos produtos, como óleo de cozinha e ração animal. A colheita da safra na região deve acontecer somente no mês de fevereiro. Apesar das dificuldades e do cenário econômico, a expectativa é de lucro. O Brasil é o celeiro do mundo, né? E soja hoje, é proteína, né? Soja é com soja que você faz carne, é com soja que você faz frango, que você faz boi, que você faz suíno, é com soja que você tem aí o consumo de óleo, né? Um consumo muito grande. Então, assim, a gente vê um mercado firme, né? Apesar da recessão global de alguns países que tem afetado muito o preço da soja, principalmente na Bolsa de Chicago, mas a gente vê aí que é um mercado firme e que tem a tendência aí até de talvez dar uma melhorada, né? Tempo e temperatura. Oferecimento. Sorteio de prêmios. São 5 books e mais 5 super posters. Participe. Estúdio New Color. Em meio aos prejuízos deixados pela pior crise hídrica dos últimos 50 anos, o início da temporada de chuvas, que vai de meados de outubro a março do ano que vem, não é nada animador para os mineiros. A previsão dos serviços de meteorologia é a de que, até dezembro, o volume das precipitações em Belo Horizonte e em praticamente todo o estado seja cerca de 20% menor em relação ao mesmo período de 2014. Confira a previsão da meteorologia para esta quinta-feira na região. Quinta-feira de sol com poucas nuvens em Patos de Minas.
O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. A temperatura amanhã varia entre 19 e 33 graus. Máxima de 31 graus em Serra do Salitre, 32 em Coromandel e Rio Paranaíba, 33 em Lagoa Formosa. Em Lagoa Grande, os termômetros registram máxima de 35 graus. E o calor dos últimos dias fez a procura por aparelhos de ar-condicionado aumentar até 40%. Entretanto, é bom lembrar que os equipamentos precisam de limpeza para evitar prejuízos à saúde. O sol não dá trégua. O verão ainda nem chegou e os termômetros registram mais de 30 graus em Patos de Minas. Uma estratégia muito utilizada para tentar amenizar o calorão está sendo apelar aos aparelhos de ar-condicionado. Infelizmente, com essa onda de calor que está aqui na região, né, muito tempo sem chuvas, acaba que a gente tem que ter a opção do ar-condicionado para poder amenizar um pouco o clima, né? Porque a umidade do ar também relativa ao ar está muito baixa, né? Isso aí faz muito mal à saúde e principalmente a sensação térmica muito alta, né? Então hoje praticamente todos os estabelecimentos, né, as residências possuem um climatizador ou um ar-condicionado, né? De acordo com o empresário e especialista em venda de máquinas de refrigeração, a procura por aparelhos que gelam o ar cresceu 40% nos últimos meses. Realmente o crescimento é muito alto, né? Todo mundo gosta de fazer o imediatismo, não prevê o calor que vai chegar. Quando chega, todo mundo quer. Mas para que o aparelho de ar-condicionado funcione perfeitamente, é necessário fazer a limpeza ou troca do filtro. Em caso de máquinas residenciais, a recomendação é que se faça a higienização do filtro com água corrente uma vez por mês. Ele é um filtro lavável, pode se lavar com água e sabão, às vezes nem necessita sabão, e fizer isso periodicamente, evita que o aparelho fique sujo. Já em automóveis, a orientação é que o filtro seja trocado por um novo semestralmente ou quando o carro começar a dar alguns sinais. Se você ligou o ar-condicionado e sentiu o ar pesado e o ambiente não atingiu a temperatura adequada, é porque está na hora de trocar o filtro do ar-condicionado. Geralmente o ponto que o carro dá é o mau fluxo da ventilação para dentro da cabine, né? E com isso vai abaixando, você vai sentindo um odor totalmente diferente e a temperatura obtida pelo condutor não é obtida com sucesso também. Se geralmente o ar-condicionado dele for digital, ele quer uma temperatura de 15 graus, ele não vai obter essa temperatura, porque o filtro está totalmente obstruído. A limpeza em aparelhos residenciais é rápida de se fazer. A troca do filtro do ar em automóveis custa de R$ 100 a R$ 120. Só assim é possível evitar problemas de saúde como enxaquecas e alergias decorrentes do acúmulo de fungos e bactérias nos aparelhos. Gera constantemente uma rinite alérgica, a pessoa muitas das vezes está gripada, não sabe por quê. Aí vai ver o filtro está totalmente sujo, com ácaros e fungos, né? É tudo aquilo, ela está respirando esses componentes inadequados para a nossa saúde. Além de prejuízo, pode ser dano físico para o aparelho, pode prejudicar com estragar o aparelho. Além de baixo rendimento, que aumenta o consumo de energia significativamente. E também a questão de fungos. Poeira, bactérias, tudo isso que fica em suspensão no ar, porque o aparelho às vezes está muito sujo e o filtro também está muito sujo. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai ver a preocupação da população com a possibilidade de que as obras da Lagoa Grande sejam feitas apenas em parte. E o Ministério Público acompanha a polêmica em torno das obras da Lagoa Grande. A passos lentos entre retomadas e interrupções. Assim tem sido a postura da Prefeitura de Patos de Minas com a obra de revitalização da Lagoa Grande. Em meio a essa situação, também surgiu uma informação de que a obra pode ser entregue sem conclusão. As obras de revitalização e desassoreamento da Lagoa Grande, um dos principais cartões postais de Patos de Minas, tiveram seu início em maio deste ano,
e foram orçadas em aproximadamente R$600 mil. Entretanto, os trabalhos vêm sendo realizados com lentidão e a população reclama da situação. Começou essa obra, aconteceu muita coisa, poeira demais, o povo reclamando do mau cheiro. O mau cheiro é muito forte, principalmente à tarde, a hora que o sol bate aqui, o mau cheiro é demais, os comerciantes ficam reclamando. Não é só eu, porque se fosse só eu, era minoria, né? Mas agora não, é todo mundo aqui da cidade, da região aqui. Recentemente, os moradores ficaram sabendo de um fato que causou preocupação. A notícia é que a obra será entregue sem ser totalmente concluída. E achei uma pouca vergonha, totalmente, do Pedro Lucas, totalmente, da empresa que está administrando isso aí, é uma pouca vergonha, porque era melhor deixar ela do jeito que estava, muito melhor, porque faz muito calor também quando está seca, quando ela está desse jeito aí, ó, muito melhor, porque resfriava um pouco a parte de cá. Do jeito que ela está hoje não tem condição, né? Ela não está concluída. Uai, não tem condição não, eles não faz nada, não tá fazendo nada, ninguém não ajuda com nada, esse povo daqui, porque só quer dinheiro. A gente quer um serviço completo, já que pegou para arrumar, o negócio de ficar pela metade não adianta, tem que fazer tudo. Todo mundo está achando ruim o não serviço completo da lagoa, que é necessário, pelos que vocês mostraram isso, estão vendo. O tanto que precisa limpar mais aqui, principalmente essa lama aí, a gente sabe que tem uma lâmina aí que não pode tirar, mas o pessoal é ciente disso e eles vão fazer o trabalho como deve ser feito, correto. Pelo que eu tenho conversado com as pessoas todos estão querendo que faça a limpeza geral, né? De acordo com o secretário do CODEMA, apenas 30% dos trabalhos de desassoreamento foram realizados na Lagoa Grande. Em torno de 30%. É só aquela parte que foi mostrada lá do outro lado e o restante está aqui e com uma quantidade de material muito pequena para ser removido. Então acho que seria prudente, né, que o corpo técnico da prefeitura reavaliasse esse estudo, reavaliasse a questão porque a licença ambiental concedida pela Supran foi só daquela parte e mais, essa área aqui estaria muito fácil de ser conseguida lá. Inclusive eu, como ex-conselheiro do Estado, da Supran, eu poderia participar e colaborar na liberação dessas áreas para que possa ser feita toda a limpeza. Para o ambientalista, se a obra for entregue sem ser totalmente desassoreada, haverá um grande prejuízo ambiental e orçamentário para o município. O prejuízo é que a lâmina d'água que a gente poderia ter aqui vai ficar menor. E quem sabe um dia outra administração possa querer fazer isso, então a gente vai perder esses recursos que estão sendo aplicados aqui. Então seria prudente que utilizasse bem esses recursos. O Ministério Público está acompanhando o caso da Lagoa Grande desde 2013. Primeiro, o órgão ajuizou uma ação civil pública para obrigar a Prefeitura e a Copasa a realizarem as obras de desassoreamento e a pagarem indenização coletiva por dano moral. Este ano, o promotor José Carlos de Oliveira Campos Júnior ajuizou um inquérito civil público para acompanhar a obra. A gente ajuizou uma ação civil pública. E quando a Prefeitura tomou a decisão, junto com a Copasa, de fazer a obra de desassoreamento, nós fomos procurados por ambientalistas aqui da cidade que denunciaram irregularidades na obra. Então nós instauramos, um inquérito civil público para apurar, a regularidade da obra junto às normas ambientais. O Ministério Público está atento também à polêmica em torno da execução do projeto. O dinheiro que veio do governo federal, em torno de R$ 580 mil, foi além do necessário e os ambientalistas defendem que a limpeza seja feita em toda a lagoa. Parece que o projeto inicial, ele delimitou uma área de intervenção na lagoa. Ele não contemplou todo o espelho d'água, toda a área da lagoa. E
a expectativa de retirada de material depositado no fundo da lagoa era muito maior do que o material efetivamente retirado. Com isso, diminuiu o custo da obra, né, porque a obra é feita o pagamento é feito por medição, e houve essa notícia de que estariam sobrando recursos. Nós estamos apurando se está sobrando recursos, se o projeto é adequado à luz das normas ambientais e se qual vai ser o destino, né, que o agente político vai dar para esses recursos e se isso vai ser feito à luz da legalidade. O promotor de justiça disse que vai requisitar o parecer de técnicos do Ministério Público para se posicionar. Nós estamos buscando auxílio técnico junto a peritos do Ministério Público para verificar se há necessidade realmente de fazer intervenção em toda a área da lagoa. Porque se não houver necessidade de fazer intervenção em toda a área da lagoa, a decisão deve ser tomada pelo gestor, no caso, o prefeito municipal. O promotor disse também que não vê problemas em utilizar os recursos para fazer melhorias no entorno da Lagoa Grande. Eu entendo que, à luz da pactuação atual, somente com um aditivo ao convênio celebrado com o Ministério do Turismo, seria possível o emprego na revitalização de entorno. Porque ficou muito claro no convênio que o recurso seria utilizado para a obra de desassoreamento do espelho d'água conhecido como Lagoa Grande. Mas é viável, do ponto de vista técnico-político, que se faça um aditivo a esse convênio e que mediante esse aditivo se empregue a sobra de recursos para a revitalização de entorno. Com relação à ação civil pública, o promotor disse que o caso continua na Justiça à espera de julgamento. A nossa ação ela tem um objeto mais abrangente do que meramente o de revitalizar o dano ambiental causado na Lagoa Grande, na ação em que são réis a Copasa e a Prefeitura Municipal de Patos de Minas, o município de Patos de Minas. Porque a gente pediu na ação o dano moral coletivo, em virtude do sentimento de tristeza, do sentimento de afetação gerado a partir da constatação pela população de que um cartão postal da cidade sofreu um grave dano ambiental e a gente pleiteou na ação que o juiz arbitrasse o dano moral para reverter ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, para que esse dinheiro fique vinculado e que seja empregado em recuperações ambientais no âmbito do município de Patos de Minas. Essa história da Lagoa Grande não é de hoje, há 2 anos, inclusive, vem sendo acompanhada de perto pelo Ministério Público, como a gente viu aí, que quer explicações do descaso com o cartão postal de Patos de Minas, bem como com o andamento da obra. Ainda nesta edição, você vai ver as profissões do futuro. Mercado abre novas perspectivas para os jovens. E ex-prefeito Júlio Elias, preso em Tocantins, é recambiado para patrocínio. Logo, logo, milhares de adolescentes vão passar pelo Enem e escolher a profissão que vão seguir. Foi-se o tempo em que as opções eram quase sempre medicina, engenharia ou direito. A tecnologia criou novas ocupações que oferecem mais vagas e ótimos salários. Veja na reportagem. As demandas do mercado de trabalho mudam no ritmo acelerado, assim como as transformações da sociedade e da economia. Profissões que já foram importantes, como o datilógrafo, por exemplo, hoje não existem mais. E como serão as profissões daqui a 10 anos? Saúde, educação, tecnologia da informação e comunicação, engenharia. Grandes áreas com grandes perspectivas para o futuro. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012 foram criados mais de 300 mil postos de trabalho para profissionais de nível superior no Brasil. A carreira de tecnologia da informação foi a que registrou o maior crescimento no período. Foram quase 50 mil vagas, ou seja, a cada 100 novas vagas de nível superior, 16 surgiram nessa área. Como nos últimos anos a gente teve um crescimento significativo da
informatização nas empresas e da própria relação humana na sociedade, então as profissões que têm uma ligação com a tecnologia da informação, elas tendem a ter uma evidência maior no mercado. Guilherme, Cibele, Alice, 3 jovens, um único objetivo: ser um profissional de sucesso. Na onda das profissões do futuro, o jovem Guilherme, de 15 anos, vendo o pai atuar na área de TI, hoje ele já se imagina no mesmo ramo. E eu nasci assim nessa loja de informática que ele tem, então eu comecei a pegar o jeito e começar a gostar. Por isso que eu tenho essa facilidade de pegar esse curso técnico de informática, eu gosto muito, né? É uma coisa que eu aprendo bem rápido. Mas e as tradicionais profissões? Será que ainda há espaço para o direito, a administração? As engenharias, com toda certeza, medicina, odontologia, e que tem alto grau de empregabilidade, até porque tem alto grau de necessidade, o que a gente observa é que essas profissões também tendem a adotar uma forma mais tecnológica de atuação. A Cibele optou pelo caminho tradicional. Vendo a tia atuar na medicina, ela sonha em poder ajudar os que mais precisam. Eu me vejo no futuro fazendo medicina, ajudando os outros, fazendo a Médicos Sem Fronteiras, sendo a médica que a sociedade precisa. Sabia que em 15 anos podem surgir profissões que nem sequer foram inventadas? Foi assim no passado, vai ser assim no futuro. Temos que nos preparar. Para isso, a necessidade de uma qualificação que é constante. Né? Às vezes, pouco tempo, 1 mês, 6 meses, 1 ano que a gente fica sem estudar, a gente já fica bem ultrapassado. A dica serve bem para a Alice, que quer ser jornalista. Se qualificar sempre, sem se esquecer nas mudanças que a tecnologia traz e vai trazer, principalmente na área da comunicação. Para a gente ter um emprego que a gente gosta, a gente tem que envolver tudo que realmente a gente gosta. E eu preocupei bastante com o futuro, tanto é que eu estou fazendo um cursinho aqui. Mas e quando o que planejamos simplesmente muda? Foi o caso do Adriano. De analista de sistemas, ele passou a chefe de cozinha. Mesmo atuando em uma das chamadas profissões do futuro, ele buscava uma realização pessoal. A área de TI é uma área muito complicada, porque nós resolvemos problemas. Nós temos que ter soluções para tudo. E eu comecei a ver que o que me fazia bem na vida era fazer festas. Então resolvi montar um buffet, fazer festas e trabalhar com a alegria das pessoas. A profissão do futuro é aquela que vai te fazer feliz, que vai te fazer bem, e aquilo que você vai fazer bem. Não desista dos seus sonhos, porque você vai encontrar seu espaço no mundo virtual, no mundo real, né? Então, não desista, invista. E já está na penitenciária de Patrocínio o ex-prefeito Júlio Elias. Ele ficou foragido da justiça por 8 meses e estava bem distante, em Tocantins. Na semana passada, ele foi localizado e preso pela Polícia Civil da cidade de Pau d'Arco. Uma equipe de policiais de Patrocínio viajou para recambiar o preso para o presídio em Minas Gerais. Júlio é acusado de molestar uma menina de 7 anos de idade. Foi por volta das 13 horas que o ex-prefeito de Patrocínio, Júlio Elias, chegou à cidade na viatura da Polícia Civil. Algemado, o ex-prefeito veio no banco de trás do veículo oficial e desceu da viatura sob o registro das câmeras da imprensa local. Júlio Elias é acusado de ter molestado uma criança de 7 anos de idade em dezembro do ano passado. Ele ficou 17 dias preso devido a esse crime, mas conseguiu habeas corpus. Depois, essa liminar foi cassada, só que Júlio Elias já tinha fugido. Júlio Elias ficou considerado foragido da justiça por cerca de 8 meses. O ex-prefeito foi localizado em Pau d'Arco, no estado de Tocantins, e levado para a cadeia de Arapoema, distante cerca de 1.600 quilômetros de Patrocínio. Essas imagens mostram o ex-prefeito chegando à delegacia daquele município. Aqui, o registro do restaurante onde o político fazia as refeições sob o nome de Paulo Carvalho, advogado,
que adotou durante a fuga. Ele já estava foragido há alguns meses, né? E na semana passada nós recebemos uma denúncia de que ele estaria no estado do Tocantins, né? E a Polícia Civil do estado do Tocantins, juntamente com a Polícia do estado de Minas, né? A Polícia Civil do estado de Minas, nós empreendemos buscas no sentido de localizá-lo e logramos êxito. Júlio Elias demonstrou tranquilidade. Ele assinou um documento que registrava oficialmente sua chegada à cidade e, acostumado a dar ordens, tentou organizar a entrevista coletiva. Quem vai organizar? Quem vai começar? Vai, Júlio. Olha lá, vamos comigo então. Olha. Aqui tá legal, gente. Tá mais aqui. Júlio Elias foi prefeito de Patrocínio por 2 mandatos e sempre foi polêmico. O político mais uma vez desafiou a justiça local e foi enfático ao afirmar que é inocente das acusações. Estava aguardando meu habeas corpus sair da decisão que ainda não saiu e agora vão tomar providência com meus advogados para que eu possa ter a minha liberdade, ter a condição de defender o meu processo em liberdade com a cabeça mais tranquila, porque eu sou inocente, conscientemente do que está acontecendo e os meus advogados são os melhores que tem em Minas Gerais, competentes, e não adianta a justiça de Patrocínio tentar levar a ferro e a fogo para me colocar na cadeia. Não vai conseguir isso. Porque a justiça está acima de tudo e Deus é a força maior. Mas não é essa a conclusão do inquérito conduzido pela delegada Laís Veiga. Eu concluí pela prática do delito, né? Então eu iniciei o investigado, agora quem vai finalizar a conclusão, né, de que se o mesmo é culpado ou não é a justiça. Uma junta de advogados acompanha o caso e deverá recorrer à justiça para que o político possa ganhar a liberdade. Logo após a cassação dessa liminar, nós já impetramos uma nova ordem de habeas corpus dirigida para o Superior Tribunal de Justiça, a qual se encontra subjúdice, ou seja, ainda não foi julgada. E o Júlio estava aguardando o julgamento de mérito deste segundo habeas corpus para responder ao processo em liberdade. Entendemos que ele faz jus responder ao processo em liberdade, haja vista que a motivação consignada no decreto preventivo, ela é inidônea, carece de uma fundamentação concreta. Ele estava utilizando o seu direito constitucional de aguardar uma nova decisão de uma instância superior. Ele é portador de curso superior, é bacharel em Direito e, em decorrência disso, até que tenha contra ele uma sentença transitada em julgado, ou seja, uma decisão da qual não caiba mais recurso, ele ficará em série especial de acordo com a legislação processual penal brasileira. Segundo a delegada, a família da menina continua vivendo na cidade e espera por justiça. Os pais continuam vivendo aqui em Patrocínio, até a última notícia que eu tive, tentando, né, levar a vida da melhor forma possível, dentro das condições que eles estão tendo, né? Por ser uma cidade pequena, onde os boatos correm, mas eu imagino que eles estejam tentando levar uma vida tranquila, dentro do possível. O ex-prefeito passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à penitenciária deputado Expedito de Faria Tavares, que fica na zona rural de Patrocínio, onde deverá aguardar decisões judiciais. Ele está aguardando o processo hoje, preso, e nós estamos com a expectativa de que o Superior Tribunal de Justiça conceda nova ordem de habeas corpus para que ele responda ao processo em liberdade. E por hoje é só. Outras informações você confere amanhã a partir das 11h30 no 30 Minutos. Boa noite, até lá. Boa noite e obrigado pela audiência.